Olá, meus irmãos, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, neste primeiro momento eu quero agradecer a Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Sem Ele, nada poderemos fazer. E eu quero hoje tratar de um assunto que eu acho que eu vou ter poucas visualizações nesse vídeo, mas dentro da palavra, eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 9. Apenas o versículo de número 4, que diz assim: E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Na primeira deportação, 586 anos antes de Cristo, foi levado para o cativo babilônico, para dentro do palácio babilônico, Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Na segunda deportação, no ano 596 anos antes de Cristo, levaram 10.000 homens e também Ezequiel, que estava na beira do rio Quebar. Entenda, a terra de Jerusalém e de Judá estava tão corrompida, cheia de violência. A violência se estendeu de tal maneira naquela época que o povo fazia as coisas e dizia que Deus não estava vendo. Aquelas pessoas que Deus separou, sacerdotes, anciões separados para adorar a Deus, estavam em tremenda idolatria. Depois do culto, depois que eles faziam culto, eles entravam nas suas recâmaras secretas e iam adorar as imagens de esculturas que estavam esculpidas nas paredes. Enquanto isso, Deus estava se manifestando para Ezequiel no cativo. Deus já não se manifestava no meio do templo, Deus agora estava se manifestando para Ezequiel na beira do rio Quebar. Para você que lê Bíblia, eu peço encarecidamente que você leia o capítulo 8 de Ezequiel. Você vai ver como é que estava o povo em tremenda pecado, e Deus ficou irado de um jeito que Deus não se compadeceu, irmãos. Mas sempre no meio daquelas pessoas tem aqueles que ainda guardam a palavra de Deus, que são fiel a Deus, que não negam a Deus. Ainda tem profetas que não negaram a Deus. No meio daquelas pessoas ainda tinha homens de Deus, mulheres de Deus, mas a maioria estava corrompido. Mas Deus é tão interessante que ele, entre os 6 homens que ele envia para destruir o povo, tinha um que ia com um tinteiro de escrivão na sua cinta, marcando todas as testas daquelas pessoas que estavam ali sofrendo por causa do pecado do povo. Aleluia. No mesmo dia de hoje acontece. Sabe o que eu vim aqui para dizer? Não adianta estar brincando de ser crente, não adianta querer só ser crente dentro da igreja. Sabe por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Não adianta você estar dentro da igreja, quando você sai você vai pecar lá fora. Não adianta você estar dentro da igreja, quando você sai você vai falar palavrão lá fora. Não adianta você estar dentro da igreja e chegar em casa você fica brigando com sua esposa lá fora. Ei, rapaz, Deus está vendo tudo, nós não escondemos nada de Deus. Deus requer santidade da igreja. Sabe o que é santidade? É se consagrar, é obedecer a Deus, é andar em retidão a Deus, e andar na palavra de Deus. E Deus castigou o povo de tal maneira que se você ler no capítulo 9 de Ezequiel, você vai ver, meu Deus, como Deus era. Mas nos nossos dias tem sido assim, a cidade está em violência, mas ainda tem aqueles que suspiram e que gemem por causa do pecado deles. Mas eu dizer uma coisa, você tem marcado, você tem marca da promessa de Deus, tá bom, meu filho? Eita glória, que Deus abençoe tua vida, tá bom? Por favor, curte e me segue.